Está começando mais uma ação parlamentar. E a nossa convidada de hoje é a vereadora Elisa Virgínia, do PSDB, que vai mostrar o trabalho que desenvolve aqui na Câmara Municipal de João Pessoa em favor da cidade e dos seus habitantes. Vereadora, seja muito bem-vinda ao programa Ação Parlamentar. Obrigada, Edmilson. Bom dia a todos, boa tarde. E a gente está aqui, inaugurando, esse lindo cenário. Que bom, a Câmara está de parabéns cada dia mais, mostrando o que os vereadores têm apresentado na Câmara, suas ações. E é muito importante que a opinião pública possa explorar mais esse lado do vereador e dos seus projetos, que às vezes a gente não tem muita oportunidade, não é isso? É claro. Vereadora, a senhora no primeiro semestre teve uma atuação, quer dizer, uma produção significativa. E eu elenquei aqui algumas matérias, alguns projetos de sua autoria. Por exemplo, tem um que autoriza o Poder Executivo a distribuir fraldas descartáveis para as pessoas com deficiência física ou neurológica, com mobilidade reduzida ou idosa, acamada, que não possuam recursos financeiros para adquiri-las. Eu gostaria que a senhora explicasse como é que vai funcionar esse projeto, caso seja sancionado pelo Poder Executivo. Esse aí é um dos meus projetos que a gente tem aquela linha, uma das nossas bandeiras é trabalhar para as pessoas com problemas de acessibilidade, pessoas com deficiência física. A gente tem muitos projetos nessa área, principalmente com as pessoas com deficiência auditiva, mobilidade reduzida, pessoas cegas, e a gente sempre busca pensar os problemas que elas passam mais. Geralmente, tem muita gente que chega no nosso gabinete que não tem condições de comprar fraldas descartáveis, principalmente para aquelas pessoas que têm mobilidade reduzida. A grande maioria. A grande maioria não tem, São pessoas pobres, que já moram em locais difíceis, que não têm muito acesso à saúde, a tratamento para essas pessoas, e ainda tem que usar do seu salário mínimo, do seu 1 ou 2 salários mínimos, para comprar fralda geriátrica para as pessoas que não podem estar... É um produto que não é muito barato, né, velho? Com certeza, não é muito barato, não. E a gente viu essa necessidade, E a gente limitou um teto, para que as pessoas que têm uma renda per capita até determinado valor, que está no projeto bem esclarecidozinho, possa ser feito um censo, um cadastro dessas pessoas e que a prefeitura possa arcar com isso aí, que eu acho que é muito importante, Eu já visitei várias pessoas, tem um menino que eu gosto muito de visitar, o nome dele é Marcelino, E um menino super inteligente, super gente fina, temente a Deus, que você vai lá, ao invés de você ficar triste, você fica alegre, porque ele é uma pessoa muito alegre, mas ele mora sozinho com a mãe, E existe esse problema da mobilidade dela. Ela não pode estar o tempo todo levantando aquele homem pesado, forte. Para essas pessoas, não sei se ele usa, mas para muitas pessoas como ele, como outras que vieram no nosso gabinete, existe a carência financeira para estar comprando fraldas geriátricas. E também para os idosos, para pessoas assim que precisam realmente sair, é muito salutar. Exatamente. Uma outra matéria importante de sua autoria, vereadora, é a que dispõe sobre a obrigatoriedade das escolas do município a enviar à Secretaria da Educação a relação de estudantes que participaram de Olimpíadas de Conhecimentos. Isso é importante porque nós tivemos alunos que se destacaram, aqui na Paraíba, se destacaram a nível nacional, mas não houve praticamente divulgação não se tomou quase conhecimento de uma façanha tão importante, que seria motivo de orgulho, não só para a cidade, mas para o estado da Paraíba. Como é que está a tramitação desse seu projeto? Olha só, ele está sendo, já ter passado na CCJ, e deve estar indo já para o prefeito sancionar. Para que eu fiz isso? Aqui na casa, nós fizemos um projeto de decreto legislativo para premiar os estudantes que foram destaque nas Olimpíadas de Conhecimento, Nós temos muitos alunos destaques no esporte, muitas pessoas... alguns aqui, No dia 28, todos os anos, no dia 28, que é o Dia da Educação, nós queremos fazer uma grande festa aqui nessa casa, uma sessão solene, para homenagear esses alunos. Nós tivemos alunos aqui, Edmilson, que foi segundo lugar nas Olimpíadas internacionais de informática, por exemplo. Esse menino foi chamado para trabalhar na Microsoft, para trabalhar nas grandes empresas multinacionais. E a gente tem que saber disso. Ninguém tomou conhecimento. Praticamente ninguém tomou conhecimento disso aí. Alunos também do ensino público foram Sesc Centenário.
tivemos 2 alunos no Sesc Centenário, tivemos alunos de escolas municipais que foram campeões ouro e bronze nas Olimpíadas de Matemática. Ou seja, vários alunos têm se destacado e com eles a gente não quer somente homenageá-los. A gente quer trazer também à luz qual foi a escola, qual foi a equipe, qual foi o professor que lutou por isso, né? E a gente ficou muito feliz, foi uma festa muito bonita aqui na Câmara, onde eu dei oportunidade para todos os vereadores, apesar de eu ser autora da sessão, mas a gente trouxe, nós compramos as medalhas, porque ainda não tinha, né, sido aprovada a questão, a medalha se chama... O título de honra ao mérito, a medalha José Lins do Rego, não é? Que a gente vai homenagear ele com essa medalha José Lins do Rego. E aí, como não tinha sido ainda aprovado esse ano, a gente comprou uma medalhazinha e deu a cada um, saíram todos muito felizes, muito contentes. E a gente espera que todas as escolas tomem conhecimento. Eles pegam a medalha oficial, né? A gente espera que todas as escolas tenham esse cuidado de ver se o aluno é capaz de participar de uma Olimpíada. A gente tem que dar incentivo, temos que criar mecanismos, políticas públicas para fazer com que essas crianças vão, porque às vezes elas não vão também por falta de recurso financeiro, não a passagem. Você não pode deixar uma criança ir sozinha, tem que ir acompanhado, né, para participar dessas Olimpíadas. E a gente quer aprofundar isso aí, e com isso fazer cada vez mais a educação seja uma tecla que seja batida sempre na mídia, principalmente, aqui na Câmara, na Prefeitura, para que a gente consiga chegar lá nessas metas aí que o Plano Nacional de Educação está querendo implantar, né? Até 2022 nós temos 0 de analfabetismo. E como educadores, tem sido uma preocupação permanente, né, de sua parte, essas questões da educação. Da educação, a gente tem sido muito... O município de João Pessoa começou a estabelecer aí o tempo integral em algumas escolas. Mas parece que o seu objetivo enquanto vereadora é que todas as escolas funcionem em tempo integral. A senhora pretende dar sequência a essa luta agora no segundo semestre? Ah, com certeza, né? Nós pretendemos sim, a minha maior bandeira é a educação, principalmente porque a gente sabe que se a gente começar a ver a educação ampliada para um tempo maior da criança dentro da escola, a gente vai estar atacando no mínimo 3 dos graves problemas que nós temos, dos principais problemas que nós temos, que seria a educação propriamente dita, mas também a violência, a segurança dessas crianças, que nós estamos vendo hoje, que João Pessoa está sendo invadida pelo tráfico de drogas, né? Muitos jovens estão sendo cooptados para trabalharem como aviãozinho, como traficantes, como vendedores de drogas. E a criança passando de 7 a 8 horas na escola, ela vai estar com seu tempo preenchido. Mas para preencher esse tempo, não é somente você fazer escolas de depósito de criança. Não, nós temos que transformar a escola num ambiente salutar, num ambiente que a criança goste de estar lá, né? A gente tem que ter por que não a escola pública não ter uma piscina para que as crianças possam praticar natação? Né? Claro, nós temos quadra, mas temos que ter, além do futsal, que é o mais comum nas crianças, nós temos que ter aula de basquete, aula de voleibol, o futsal, ginástica olímpica, por que não? Né? Nós podemos tem gente capacitada para fazer tudo isso. Todas essas modalidades, né, amadoras, e por algum tempo chegou a funcionar no DESC, da escola estadual. Isso. As escolas municipais parece que não têm mas muitas essa das autonomia em termos Mas elas já têm equipamentos para isso. Já tem, porque muitas das escolas já têm ginásio para isso, né? O que falta são professores, às vezes, nessas áreas. Eu estive numa dessas escolas que são de tempo integral e vi muita ociosidade nos alunos. Né? Eles estavam reclamando que não tinha judô, eles gostam muito do judô, gostam do laboratório de informática, né? Mas não é só para você estar navegando na internet vendo qualquer coisa, é para você estar aprendendo ali com um monitor, né? Que você possa fazer com que eles estudem, ao mesmo tempo estarem no laboratório de informática. A gente pode ter outras oficinas, tanta oficina legal, né? Na parte já de segundo grau, você já pode dar, de repente, uma profissão para esses meninos de 14, 15, 16 anos que estão aí e que não vislumbram nenhum tipo de profissão. A gente já pode sair daí com uma profissão para eles. Hoje em dia, daqui a uns dias, eu estava lendo numa matéria que vai faltar mão de obra especializada para as áreas mais comuns e mais corriqueiras que a gente precisa geralmente em casa.
eletricista, pessoas que trabalham com a madeira, bons profissionais nessas áreas, está faltando. A mão de obra especializada já é uma carência a nível nacional. Todo mundo só quer informática, todo mundo só quer ser administrador de empresa. A gente vê poucas pessoas enveredando por algumas profissões antigas, que porém necessárias demais. E hoje em dia, para você contratar um marceneiro, é o olho da cara, como diz a história, né? E a gente precisa resgatar fazer com que a criança ou adolescente que está crescendo aí, ele perceba que não só existe um tipo de profissão para ele. Não existe somente o engravatado dentro do escritório. E esse incentivo pode ser dado já na própria escola. Já na própria escola, a gente defende muito isso. E a gente quer trabalhar com as escolas integrais, sim, mas de uma forma que ela dê uma educação que veja todos os lados, né, do ser humano, o ser humano que pensa, o que chora, que ele pode ser um artista, ter aula de teatro, por que não, né? A gente quer que se explore cada vez todas as suas dimensões, vamos dizer assim. Vereadora, a sua produção é realmente expressiva. A gente esteve fazendo uma avaliação aqui dos seus projetos, dos seus requerimentos. E sabemos também que a senhora promove reuniões sistemáticas nos bairros aqui da cidade de João Pessoa. A elaboração dessas matérias de sua autoria, ela passa por essas discussões que a senhora promove nas reuniões nesses bairros? Isso, principalmente quando a gente é focado, né, em algumas áreas. Por exemplo, eu não elaboro leis somente da minha cabeça para um determinado segmento. Pessoas com deficiência, não, vou elaborar a lei, não sei o que, pronto, vai ser bom. Ctrl+C, Ctrl+V, pego de um site aí e faço. Não, eu primeiro converso com as pessoas que sabem onde o sapato aperta, né? Para você ter uma lei execuível. Eu sempre comento aqui na casa e nas entrevistas que eu dou, que apesar de nós estarmos numa casa que é parlamentar, uma casa que é legislativa, de fazer leis, nós não somos fábricas de leis. A gente não pode estar fabricando todo tipo de leis, fazendo só número e elas não terem execuividade, né? Elas não serem realmente produtivas, não serem boas, não se colocam em prática. Nosso país é um dos países mais ricos em legislação do mundo, né? Mas também eu acho que é um dos mais que não cumprem leis. E aí eu me preocupo bastante com isso. Eu tenho uma lei, por exemplo, de todo o estacionamento ter um sinalzinho, tanto sonoro como visual, à medida que o carro for passando, para avisar as pessoas que estão na calçada, né? Principalmente naqueles prédios onde tem muito movimento, estacionamento grande. Aqui na própria Câmara a gente não colocou isso em prática. E é uma lei já sancionada. E em estacionamentos que a gente vê por aí, só tem às vezes a luzinha, mas não tem o sonoro. Por exemplo, se tiver uma pessoa cega estiver passando na calçada, ela não vai ver o visual, ela vai ouvir o sonoro, ela vai ter cuidado, vai parar e não vai ter aquele susto, de repente, do cara dar uma buzinada e a pessoa, né, se assustar, sobressaltar. Essa é uma das leis que não foram efetivadas ainda. A gente vai ter que fazer o quê? Mil, e as pessoas não têm sequer conhecimento de que elas existem. Que elas existem. O que é que a gente precisa? Aí vai ter que ter uma campanha, vai ter que alguém do Ministério Público acionar para que ele acione todos os estacionamentos. E com essa é só de uma, imagina as outras. Temos uma lei também que é aquela dos resíduos fecais dos cachorros, dos animais de estimação, né? Nós fizemos essa lei observando na rua. Eu estava num condomínio fechado, muito chique da cidade, estava esperando lá no carro, e daqui a pouco sai uma madame com seu lindo cachorrinho do seu apartamento e vai passear nos vizinhos. E ali o cachorrinho deixa o seu dejeto e ela sai muito bonitinha. Sem dar a menor importância. Sem dar a menor importância. Essa lei já foram no meu gabinete, um condomínio já foi pegar para colocar lá no mural de aviso, porque a pessoa que fizer isso será multada. É isso que eu queria saber. Qual seria a punição, né, para quem descumprir? É uma multa de sem ofício, né? Agora, precisa-se o quê? Ter provas. Eu acho que a pessoa não vai... É uma lei que eu fiz que é difícil se concretizar, mas, ao mesmo tempo, se a gente colocar em prática e fazer com que as pessoas saibam, a pessoa vai ter pelo menos receio e vergonha de fazer com que... Haver uma conscientização. Haver uma conscientização.
É uma lei educativa, é uma lei que não vem mais para punir, vem mais para educar. Então, se eu colocar assim, proibidozinho, né, seu animal, você saia com ele, leve o seu saquinho, coloque ali, pegue, coloque, jogue no lixo, né? A partir do momento que mexer no bolso a primeira vez, eu tenho certeza que aquela pessoa não vai não vai mais fazer e vai avisar outros, né? Tem outra lei muito importante, que eu tenho muito um probleminha comigo. Eu sempre faço muitos projetos indicativos. Eu tento sair um pouquinho da minha área, como é a questão da coleta seletiva. Sim. A institucionalização dessa coleta seletiva em todo o município de João Pessoa. Edmilson, você sabe que na outra gestão foi feito um trabalho de grande impacto social, que foi a retirada daquele lixão ali do Roger. Né? Quantos problemas nós deixamos de ter com a retirada de um lixo que era dentro do centro, do coração da cidade, né? O lixão que funcionava ali há mais de 50 anos, né? Pois é, né? Trazendo malefícios imensos para aquela população. E a gente foi e fez o aterro sanitário. Só que esse aterro sanitário está à beira de ser saturado. A senhora continua sem ter acesso ao aterro? A senhora tentou entrar uma vez, não? Houve problema, não quiseram permitir. Houve problema. Da segunda vez nós conseguimos entrar e vimos que a expansão dele o que foi projetado foi 25 anos para ele, né? Para que ele fosse completamente lotado, superlotado e partir para outro local. Mas o que a gente está vendo é que muito antes do que isso, aquele aterro dali vai se encher. Por quê? Simplesmente porque a gente não faz coleta seletiva aqui em João Pessoa. A gente não consegue reciclar nem 8% do lixo reciclável aqui da nossa capital e das outras cidades, né? O que a gente perde com isso? A gente perde muito emprego, a gente perde muita renda com isso. A simples atitude da dona de casa, do dono de casa, separar o seu lixo na sua própria casa, na sua cozinha. Por exemplo, lá em casa eu tenho 2 lixos na cozinha. Um lixo para o molhado e o lixo para o seco, né? A gente vai colocando ali, isso também. Coloca-se na via onde vai passar o carro do lixo. Agora, qual é o problema? Se antes não passar um catador de lixo que recolhe aquele lixo que é reciclável, aí ele vai junto para o caminhão no lixo. E minha proposta... E vai para o aterro também. Isso, e vai para o aterro e tudo misturado lá, não dá tempo de fazer. Aí nós temos mais de 7, como eles falam, 7 locais onde colocam o lixo que já foram completamente cheias, né? E é como se fossem as pirâmides, eles vão fazendo as pirâmides, vão fazer todas elas assim e depois vão encher aquilo que fica no meio. Qual o risco para o nosso lençol freático? A localização desse aterro sanitário ali. Que parece que pega exatamente o lençol freático que abastece João Pessoa. Olha, quando a pessoa vai fazer um aterro, ele tem que ter muito cuidado com a impermeabilização do solo. Né? Tem que fazer uma permeabilização, tem que fazer canaletas para que o chorume, aquele líquido preto e mal cheiroso, vá descendo e desçam justamente não para o lençol freático, mas para uma lagoa onde ele é tratado, de tratamento, né? Mas a gente não sabe ao certo se esse aterro sanitário foi feito da forma correta. Porque chegou-se a insinuar alguma coisa nesse sentido e não houve explicações por parte das autoridades do município. Isso, o Ministério Público estava tentando colher a amostra dos rios que ficam lá perto do Gramame, né? Para ver como é que estava essa incidência de contaminação. Exatamente, a água que vai para a barragem Gramame-Mamuaba, que abastece João Pessoa. É justamente por isso que a gente tem tanto assim, cuidado com essa parte, nessa questão do meio ambiental. Agora, o que é que eu queria que a Prefeitura fizesse? Acoplar um carroção atrás de cada caminhão de lixo. Não custaria praticamente nada para João Pessoa e a coleta de lixo ia ser muito mais eficiente, a logística ia se dar muito melhor, porque o próprio Gari colhia o lixo molhado, colocava no caminhão para ser amassado lá e condensado, e o lixo que não era lixo ia para aquele carroção e nós ia ter um upgrade, um aumento considerável na nossa reciclagem. De uma forma muito artesanal, são pessoas com carros de mão. Isso é muito sufocante. Realmente é primitivo. A pessoa passar, andar quilômetros e quilômetros, andando com aqueles carroções. Eu tenho até uma apresentação para fazer, assim que a gente retorna, agora no começo dessas férias que a gente teve agora, para mostrar
como vai melhorar a vida do catador de lixo, que é uma pessoa de extrema dignidade, que merece todo o nosso respeito, porque faz um trabalho de limpar nossa cidade verdadeiramente e ainda ganha com isso, né? E a gente pode capacitá-los, eles podem trabalhar em grandes galpões fornecidos pela prefeitura, com equipamentos de proteção individual, né? Luvas, botas, com esteiras, né, para separar o que é plástico, o que é PP, o que é PET, o que é, né, todos aqueles tipos que existem, e com as balanças, né, e a gente vai ter, sabe quanto? No mínimo 6 mil empregos em João Pessoa. Com certeza. Isso vai ser muito bom. É muito importante. Vamos ver se o pessoal se sensibiliza, né? Mas, vereadora, tem um outro projeto de São Artur que é muito importante, e eu gostaria que a senhora explicasse ele. É aquele que institui a política de assistência psicopedagógica nas instituições públicas municipais de ensino infantil, fundacional e médio aqui do município de João Pessoa. Isso. Como é que funcionaria? Olha só, nós, partindo da premissa que cada escola tem um psicólogo, né? E que cada professor, esse é mais para complementar um outro projeto que nós temos de enfrentamento à violência infantil, onde os professores, médicos, enfermeiros, pessoas que ficam com as crianças, que atendem crianças, elas têm uma percepção aguçada em perceber se aquela criança está diferente, se pode estar acontecendo algum problema com aquela criança, né? Você, por exemplo, nessa questão de violência sexual, nós temos muitos casos disso. Às vezes a criança é super alegre, super contente, tira nota boa, conversa com todo mundo. Quando ela sofre a violência, ela vem para a escola totalmente mudada. Ou ela fica irritadiça, né? Querendo bater em todo mundo, tal. Ou ela se fecha, né, e começa a tirar nota baixa, chora muito, fica sem conversar com os amiguinhos. Então, o professor vai ser treinado para identificar algum problema na criança e vai encaminhar justamente para o psicólogo, para essa equipe. E a equipe vai tentar tirar da criança o que é que ela está sofrendo, o que é que ela está escondendo. Né? E com isso a gente vai poder cortar, né, muitos problemas de violência, saber o que está acontecendo. Às vezes é somente uma separação dos pais. Não é somente não, que isso é uma coisa gravíssima, né? Absurda. Mas às vezes é uma coisa pior ainda, que é, de repente, em casa, a criança ser violentada por um pai, por um tio, por uma mãe, por um primo, pelo vizinho. E às vezes a criança fica ali com medo, né? Aquela lei do silêncio impera e ela não pode dizer nada. Mas na escola, de repente, isso pode ser descoberto e a criança passar a viver mais tranquila dentro da sua própria casa. Com certeza. Agora, ainda na sequência, tem um outro projeto de São Artur muito importante, que é o que institui no município de João Pessoa a rede hospitalar de atendimento especial às crianças e adolescentes vítimas de pedofilia e abuso sexual. Tem tudo a ver. E o que a levou, né, a apresentar esse projeto já é consequência também dessa outra matéria? Isso, já é consequência. Infelizmente, eu trouxe esse projeto, mas, só para a gente comentar, mas foi vetado. Qual era a minha intenção com esse projeto? Um veto, mas é bom que nós massifiquemos, pelo menos, a ideia de que... Isso, não, com certeza. Eu quis falar desse projeto porque as crianças, elas passam por um problema muito sério depois do que elas já sofrem, já são violentadas. Elas são recebidas, às vezes, por médicos só homens. Aí a criança, se ela foi violentada por um homem, como ela vai se sentir? Ela vai sofrer duas vezes em ter que fazer o exame. Vai se abrir nunca também. Tá entendendo? E ter que conversar com aquilo com outro homem. Então, uma equipe, especialmente para isso, né? O que é que você ia ter? Ter homens, mulheres, uma equipe multiprofissional. Nós não temos nenhum lugar em João Pessoa que possa prestar esse atendimento. Não, exatamente. Tem que ter uma equipe totalmente pronta para atender aquela criança de uma forma muito lúdica, para que a criança não se sinta mais violentada ainda. Então, nós quisemos trazer isso aí justamente por isso. É necessário. Infelizmente, o que ocorre hoje aqui em João Pessoa, e não só em João Pessoa, acho que no Brasil inteiro, no mundo, é que a história da vergonha da família trazer isso a público. Nós ouvimos um caso, uma pessoa falou com outra pessoa para falar comigo se eu achava um psicólogo para tratar uma menina de 3 anos de idade. 3 anos? 3 anos de idade. Que tinha sido violentada pelo tio. O pai queria o tratamento da filha, mas não queria expor o irmão. Eu fiquei assim, eu digo, não, a gente vai conhecer, mas a gente vai até o fim.
vai ter que denunciar essa pessoa que fez isso. Não podemos só tratar da criança, a gente tem que tratar da pessoa também, ela tem que pagar pelo crime que cometeu. Como é que... Um doente perigoso. Exatamente. Então, assim, a gente sofre muito, às vezes, a família acoberta, né? E a gente fica assim, pensando, meu Deus do céu, será que quem tem mais importância? É a vergonha que a família vai passar ou aquela criança que sofreu aquele dano tão absurdo? Pois é. E a gente sofre bastante com isso. Por isso que precisa de equipes especializadas. E como é que ficou o projeto que institui o Programa Municipal de Prevenção e Combate à Violência contra Crianças e Adolescentes? Porque eu acho que está tudo nessa sequência aí. Está nessa sequência. E esse projeto foi aprovado, mas a gente não está tendo notícia ainda de como ele está sendo executado. Alguma expectativa de sanção pelo prefeito? Já foi sancionado. Já foi sancionado. Já é lei esse projeto. Só que o que é que a gente vai fazer nesse próximo semestre? O problema que acontece muito, por sermos da oposição... O importante é saber isso, vereador. Porque se já foi sancionado, se já é lei... Já é lei. O fundamental é saber se a lei está sendo cumprida. Se o programa realmente está funcionando. Ele predispõe justamente daquela capacitação dos professores, de médicos, enfermeiros que lidam com criança, a terem um olho clínico, bater e saber se aquela criança está ou não sofrendo, para prevenir uma possível violência, né? Isso está sendo feito. Não sei. Ainda não. Por quê? O que é que a gente vê? É que as leis, apesar de se tornarem leis, né, e justamente aí é onde mora o perigo de termos uma grande quantidade de leis, não adianta nada quando elas não são cumpridas. E onde tem um papel preponderante, é o papel do Ministério Público. O Ministério Público, Exatamente. que é o nosso guardião, né, é o fiscal da lei, o Ministério Público deveria ser acionado sempre para dar uma verificada. A gente conta com outra dificuldade, Edmilson, é que, assim, por sermos de oposição, às vezes a gente não se sente na liberdade de ir para um secretário e conversar com ele com determinado assunto. Né? Existe Nunca há abertura para isso. Não há abertura, e se a gente for, é possível, já que outras pessoas, não, já está aderindo. Não existe uma mente aberta de você ter que tratar um determinado assunto da população e simplesmente pelo fato da justiça, de cumprimento de lei, sempre as pessoas olham, não, já é porque vai bater, já é por isso, porque é da oposição, porque é do contra. E eu sinto a dificuldade muito grande nisso. Muitos dos nossos requerimentos não são atendidos, não vêm respostas, né, a contento para a gente. Eu tenho respostas aí que eles devem estar esperando há quase 2 anos. Né? Haver mais respeito ao legislativo. Refiz requerimentos justamente para obter essas respostas e até agora não obtive. Então, são certas coisas, como, por exemplo, a questão, eu fiz uma pergunta há quase 2 anos atrás, da quantidade de lixo que era depositada no aterro sanitário, quantas toneladas, quanto se paga por tonelada. Você sabe que, por exemplo, no período das chuvas, a gente paga por tonelada, mas o lixo pesa 40% a mais do que o normal no período da seca, né, no período do verão. E até hoje eu nunca obtive essas informações. A gente tem um pouquinho de dificuldade com relação a saber como está sendo feito e tratado os nossos projetos. Infelizmente, a politicagem tem dessas coisas. Se sobrepõe, né, ao interesse maior da sociedade, que isso seria muito bom que essas informações viessem em tempo hábil e de uma forma bem ágil. Mas, vereadora, o nosso tempo está praticamente acabando. Os 30 minutos passam muito rápido. Mas dá para que a senhora diga o que é que pretende fazer agora no segundo semestre, o que é que vai priorizar, né? Nesses próximos dias, a Câmara retoma o trabalho a todo vapor e, como para o ano nós teremos um ano eleitoral, a campanha, queiramos ou não, já está nas ruas. É verdade. Mas temos aí o segundo semestre inteiro, né, para o desenvolvimento desse trabalho, dessas ações de vocês parlamentares. Aí eu gostaria de saber o que a senhora vai priorizar nesse segundo semestre aqui na Câmara de João Pessoa. Eu vou continuar batendo na questão da educação, né, fazendo as visitas nas escolas. Visitei as escolas no período de recesso. No primeiro dia de aula teve aquela questão da merenda, a mudança, né, saiu a SP Alimentação. A gente recebeu algumas merendeiras com algumas denúncias. A gente visitou as escolas para ver como é que estava se comportando. A merenda ela foi novamente unificada pela prefeitura e a gente visitou, continuarei fazendo essas visitas e
eu vou dar mais prioridade a saber como é que está sendo realizado, se está sendo cumprida essas leis ou não. Fazendo algumas denúncias no Ministério Público, mostrando, informando, porque às vezes muitos locais não sabem que existe uma lei daquele determinado fim e a gente precisa informar as pessoas. É isso que eu pretendo fazer e continuar, né, fazendo as visitas nos bairros, levando requerimentos, né, fiz visitas lá no Vieira Diniz, um bairro que está um pouco abandonado, né, o Poder Público não tem olhado muito por eles, os PSFs, existe até denúncias de que alguns médicos não são médicos de verdade, né, e a gente precisa falar com o CRM. Eu tenho nomes de uma pessoa aí que nunca dá uma receita, eu acho que é com medo de colocar o seu nome sem CRM, e a gente fica bastante preocupado com essas questões, né? A população sofre, é muito carente e não tem a quem recorrer. E a gente vai estar sempre no combate de tudo isso aí, fiscalizando a aplicação do dinheiro público. Vereadora, foi uma honra recebê-la aqui no Ação Parlamentar. A honra toda minha, sempre, estou sempre à disposição de você e de toda a equipe maravilhosa aí. Um abraço para todos. Obrigado. E nós voltaremos na próxima edição. Quero agradecer a todos e conto com a sua audiência.